Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, comecemos nossa escola de ensino de teologia da Palavra de Deus, amém? Nós iremos ensinar aqui algo bem específico, introdução da Bíblia. Começamos com a nossa introdução da Bíblia, onde nós temos relatos de um conhecimento da Palavra. Lembrando que amanhã, às 13h30, tem culto. Convidamos a todos para vir participar de um culto abençoado. Venha cultuar com a gente. Eu creio que o poder de Deus vai se fazer presente. Convide, traga a sua família, traga aí para vir receber uma oração, uma palavra de ajuda e de conforto. Nós estamos aqui para ajudar vocês, amém? Na rua Alfredo Silveira, bairro São Francisco, número 232. Vamos para a nossa aula de teologia. É difícil perguntar quem é que conhece a Bíblia. É muito difícil. Porque o conhecimento, Paulo, ele escreve algo muito interessante, crescendo na graça e no conhecimento. Nós iremos aqui falar sobre o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. Vocês podem ver que nós vamos estudar aqui temas importantes aqui sobre também as sociedades bíblicas do Brasil. Vamos começar, ó. Nos dois testamentos. No Antigo Testamento havia 39 livros. Ou seja, no Antigo Testamento havia 39 livros. Capítulos. Tinha 969 capítulos no Antigo Testamento. E versículo. 23 mil versículos. Imagina aí, ó. Só no Antigo Testamento. Central, autor central é o autor 30, no capítulo 30 está o autor central. Versículo central está ali em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8. Capítulo central, tem dois, ó. Jó, capítulo 2. Livro central, Provérbios. Menor livro, Êxodo. Maior livro, Esdras. Mensagem do Messias virá, a velha aliança. Agora, se no Antigo Testamento havia 39 livros, agora no Novo Testamento é 27 livros. Então a diferença, ó, no Antigo Testamento era 39 livros. Então podemos comparar aqui, ó. E um novo é 27 livros. São 260 capítulos, 794 mil versículos, cerca de 9 autores, versículo central, Atos 17, capítulo central, Romanos 13, livro central, Segunda Tessalonicenses, maior versículo, Apocalipse 24, capítulo 4, mensagem do Messias, já veio, a nova aliança. Agora nós vamos comparar aqui. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, ou seja, é um conjunto de livros. Ou seja, quando você estuda a Bíblia, você vê que é um conhecimento. Ah, irmão Antônio, mas foi escrito por homens. Sim, mas homens inspirados por Deus. Homens que Deus inspirou para escrever. Regras. Agora vamos aqui. Regras para o mananciais da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros agrupados por assuntos para facilitar o mananciais. Foi ainda a Bíblia dividida em capítulos, versículos e parágrafos. A existência de inúmeras versões da Bíblia que obriga uma pesquisa para podermos manusear o livro de Deus, como facilita. As versões e as traduções mais usadas são, ó, Almeida Revista Corrigida, Sociedade Bíblica Brasileira,
Almeida, Revista Atualizada, Sociedade Bíblica. Almeida, Revista Empresa Bíblica Brasileira. Matos Soares, Versão Popular Católica. Vulgata Latim, tradução brasileira. Também temos Cipitucudi, também versão 70. Bíblia Jerusalém, edição Paulinas, versão católica. Bíblia de Antônio Pereira Figueira, Sociedade Britânica. Entre estratégias, versões católicas usadas no Brasil pelos protestantes no início do século. Outras siglas importantes: Sociedades Bíblicas do Brasil, Empresas Bíblicas do Brasil, antes de Cristo, depois de Cristo, do latim no ano de Dominici, no ano do Senhor, ao mesmo que DC, depois de Cristo, do grego, o hebraico e ao aramaico. Agora, fatos curiosos sobre a Bíblia. Tem muita gente que tem curiosidade de conhecer a Bíblia. Quem tem curiosidade aí é uma benção, né? É uma benção conhecer a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é uma benção. A primeira versão de João Ferreira de Almeida apareceu em 1953. Um dos séculos mais tarde apareceu a tradução de Antônio Pereira Figueira. A versão brasileira da Bíblia completa foi editada em 1917. E também temos ainda a edição Matos Soares em 1973. O missionário William Carey, de 1961 a 1934, traduzindo as escrituras sagradas para que mais de 30 idiomas diferentes. Caluna-se que tenha traduzido a Bíblia para a terça parte do mundo conhecido como com os seus dias. Irmãos, vamos fazer aqui uma coisa. Agora nós vamos ver. Nós temos a versão... Você acredita que a Bíblia católica, ela não tem os mesmos... Não tem, como dizer, os mesmos livros. Tem os mesmos livros, mas tem a mais. Ou seja, eles acrescentaram. A Igreja Católica, eles acrescentaram. Ou seja, eles acrescentaram ali livros a mais. Ou seja, livros que não contêm. Livros que não contêm ali temas, poesias. Então, tenha cuidado. Eu tenho conhecimento de conhecer a Bíblia Católica. Não conheço. Se, vamos dizer assim, que os outros livros que tem na Bíblia Católica são heresias. São heresias ali, heresias assim, fora do normal, que eu não acredito que a Bíblia que nós usamos para pregar a palavra do Senhor Jesus seja que esteja ali, porque o tem ali não tem. Depois nós vamos tratar outro assunto aqui depois desse assunto já. Apresentamos a Bíblia Sagrada para facilitar o aprendizado dos alunos, os novos convertidos conciliaram primeiro apresentaram uma visão parolâmica. A Bíblia, para tal, pode utilizar são 4 se agir em cartaz, onde possa a mesma ser visitada. Como todos depois apresentaram um assunto, cada livro. Veja o exemplo a seguir. Antigo Testamento, livros de leis. Tinha 5 livros de leis
históricos, livros históricos, 12 livros, proféticos, 5 livros, ao total são 39 livros, Novo Testamento, o Novo Testamento, evangélicos, 4 livros, histórico, 1 livro, epístolas, são 21 epístolas, profético, 1, ao total são 27. Você pode ver assim, ó, soma, Atos 39, Números 27, ou seja, são 66 livros, ou seja, ao total, né? Lembre-se que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores em espaços aproximadamente de 1.600 anos. Então vocês podem ver aí, né, irmãos, 1.600 anos. Então a gente pode ver que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um conhecimento assim bem aprofundado. Eu recomendo assim, você que estuda a Bíblia, a estudar mais ainda e se aprofundar. Glória a Deus. Vamos estudar outro assunto aqui. Estudar um assunto bem aqui bom também. Tem muitos aí que gostam desse assunto e outros que não sabem nem lidar com esse assunto. Irmão Antônio, mas vai falar uma verdade? Sim, uma verdade, mas tem que ser dita, irmãos. Tá tudo aqui, eu separei aqui o que deu para falar. Eu deixo meu convite, você da cidade de Novo Felicê não pode perder o culto de amanhã, né? Eu sou da cidade de Novo Felicê, não perca, venha adorar a Deus com a gente, venha buscar a presença, venha ser cheio da glória. Você que é cristão, venha adorar, traga seu playback, traga sua harpa cristã, venha adorar com a gente. Deixa Deus usar você, irmão. Nós queremos que Deus aí vai usar homens capacitados. Nós estamos aqui também para ajudar vocês também a aconselhar, passar ajuda, passar experiência. Você aí, nós estamos na obra. A obra de Cristo não pode parar, os missionários não podem parar. Irmão Antônio, os que pararam de fazer a obra são covardes, irmão. Porque a obra não pode parar. Almas estão sedentas, jovens estão sedentos. E eu jamais vou entrar assim para criticar, eu vou para ajudar. As almas que estão precisando, pessoas aí que chegam assim pedir ajuda. Às vezes você vai assim numa casa, uma casa precisa de ajuda. E outra, você que precisa de uma visita aí, uma visita no seu lar, um conselho para sua família, um conselho para o seu filho, ou para sua filha, um conselho aí que eles possam ter para ter uma caminhada com Deus, não tem problema, nós estamos aqui para ajudar, porque a graça do Espírito Santo nos mantém, pois que a sua presença nos basta. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre aqui algumas coisas assim que são bem importantes. Eu vou separar aqui para vocês verem que o assunto é mesmo bom. Muito bom, mas você tem que ver que também vai ajudar você, ok? Você que vai ver esse estudo, por favor, se você tem algum parente que esteja passando por esse tipo de dificuldade, mande esse vídeo. Eu vou cortar esse vídeo, irmão. Eu vou cortar, aí você vai poder mandar. Ou me chama no privado ali, e depois eu mando para ti algumas orientações bíblicas, ok? Vamos falar aqui sobre algo que a geração nossa vive hoje em dia. Vamos lá? Quais são os principais sintomas sobre a depressão? O que é depressão, irmão? Eu vou explicar aqui. Mas você já reparou que a população brasileira hoje em dia, metade da juventude sofre de depressão? A metade da população brasileira sofre de depressão. Porque isso é algo que prejudica a saúde, prejudica o seu jeito de viver, prejudica você até de ter amizades.
Pessoa que tem depressão, ela até afasta as amizades, tu acredita? Segundo que ela vai confiando no seu próprio querer. Lembra? Tem depressão, não afaste as pessoas do teu lado. Deixa as pessoas do teu lado para te ajudar, ok? Vamos falar os principais sintomas. Apatia, falta de motivação. Ó, se você tem algum filho, uma filha que não tem motivação para fazer alguma coisa em casa, eu recomendo. Recomendo dar uma caminhada, a caminhar um pouco, ou seja, caminhada é ótimo. Fazer uma caminhadinha ali é ótimo. Faz uma caminhada, come umas frutas, cuide da sua saúde. Eu recomendo que você cuide da sua saúde assim, porque a sua saúde é importante. Insônia. Meu Deus. Você já reparou que a geração de jovens hoje estão mais acostumadas a viver em um período depressivo, porque tem insônia. A insônia, ela é algo que os jovens ficam tempo demais no celular. Às vezes fica à noite, não dorme, às vezes fica ligado no celular, numa TV. Não, a insônia é algo que prejudica você. Se você está tendo isso aí, o seu filho está tendo isso aí, proíba. Porque nós temos que também aí cuidar da nossa segurança, né? Hepatite e descontrolada. Hepatite descontrolada, meu Deus. Sabemos que hepatite descontrolada também é uma pessoa também descontrolada, né, irmão? A insegurança. Pessacismo da irritabilidade. A insegurança, pessacismos da irritabilidade. Ou seja, a pessoa fica insegura. Ou seja, a pessoa não vai ter convicção em si mesmo. Não vai ter segurança em si mesmo. Ou seja, quando a pessoa fica sozinha, não tem nem segurança se vai ficar bem. Não tem segurança. Por quê? Irritabilidade. Irritabilidade tem significado se irritar fácil. Se irrita fácil, né, meu amigo? Pessoa com depressão aí se irrita fácil. Pode ver. Vamos continuar. Angústia. Angústia é uma coisa brava, né, mano? Fica angustiado. Percebe? A pessoa que fica angustiada, ela tem mais chance de atingir angústia, ansiedade, depressão. Ou seja, isso não é uma coisa assim que também é sintoma de depressão. Vontade de morrer. Agora eu vou falar uma coisa. Depressão, existe a depressão menos agressiva e a mais agressiva. Por que, irmão Antônio? Depressão, ela é uma doença. Ou seja, uma doença que às vezes é por tratado dentro de casa, irmãos. Dentro de casa. Às vezes, pai, mãe, eles jogam na cara do filho, jogam na cara da filha. E o que? Isso vai gerando, assim, um sintoma. Aos poucos você, pai, mãe, vai gerando um sintoma no seu filho depressivo. Aí depois você tem que ver que você criou ali algo que você está vendo que agora você vai ter que lidar. Mas eu não tenho paciência. Outra coisa, pessoa que tem depressão, você tem que ter paciência. Pai e mãe, não tem paciência com o seu filho com depressão, porque se veio de trauma de você, que não cuidou do seu filho, da sua filha, aí não podemos fazer nada, né? Porque aí, vontade de morrer, menos agressiva. A menos agressiva, a pessoa só quer ficar no quarto. Vamos fazer um exemplo. Ficar no quarto, aí vai ali no quarto, vamos fazer assim, ativa o Kawaii, liga no Kawaii ali e olha o vídeo, assim. Quando não tiver aqui, ninguém vai não sentir minha falta. Quando estiver no caixão, não adianta dizer que tá com saudade. Quando eu queria sumir para ninguém nunca mais me ver. Isso é vídeos que atraem sintomas de
depressivo. Então, isso é vídeos que atraem sintomas depressivos. Sintomas depressivos, então... E outra coisa, menos agressiva também atinge ali da pessoa querer dormir até tarde. Ou seja, a pessoa não cuida da saúde, não se alimenta, não faz um treinamento físico, não faz uma caminhada, não faz um exercício físico e ainda quer que a depressão passe. Não passa. A mais agressiva. Pessoas que têm depressão agressivas, pais, proíbas aí seu filho de sair. Ah, mas ele tem que fazer exercício. Arrume um lugar na sua casa que ele faça exercício dentro da sua casa, não na rua. Primeira coisa, a pessoa vai pegar gilete, faca para se cortar. Por quê? A pessoa vai sentir assim, sensação que tem um vazio. Tem uma dor assim, uma dor que ela acha que essa dor só vai passar se ela se matar. Ou também vai sair na rua, vai se atirar numa ponte, vai se matar, vai se enforcar, vai se gerar na frente do carro. Por quê? Isso é sintomas de depressão. E a depressão é uma coisa assim tão horrível na nossa sociedade de hoje. Quais os sintomas físicos que pode estar associado? Primeiro, problema digestivo. Problema digestivo, que é de depressão também. Queda de imunidade, pressão no peito, tensão de nuca nos ombros, dores de cabeça. Quais são as causas das doenças? Predisposição genética, algumas medicações que vão ajudar. Então, eventos negativos, traumas, perdas ou mortes, ou separação, desemprego, ou seja, aposentadoria, doenças graves como câncer, dores de cabeça crônicas, abuso, também substâncias, como tratar a depressão, psicoterapia, medicação como antidepressivo, ou seja, ansiolíticos, ou como prever os principais sintomas da depressão. Ai, meu Deus. Como prever, mano? A gente tá tentando ajudar vocês aí. Então, você que quer prever os sintomas, tem que cuidar, meu amigo. Como prever os sintomas? Como prever? Como prever os sintomas da depressão? A partir de que os medicamentos, a qualidade da vida, exercícios físicos diários, alimentação, também uma bela noite de sono, também bastante hidratação, durma bem, terapia de relaxamento, medicação e também meduful, ou seja, resiculidade de lazer. Ou seja, a coisa que falou aqui, que a depressão ela nos traz que causa de separação. Pai e mãe que estão separados e o filho vê aquilo ali, você pode ver que aquilo ali vai causar depressão. Amigo, seu filho vai ver aquilo ali da separação de vocês, ele vai ficar traumatizado. Vai ficar traumatizado. Então, trauma. É um trauma, assim, que a gente não supera. Mas com a graça do Espírito Santo, a gente supera. Tem gente que passa problema dentro de casa,
mas não procura também uma igreja, não procura uma ajuda também espiritual por dentro dos cristãos. Então, tudo isso, irmão, você tem que procurar ajuda. Vamos aqui agora a pnopotologia, doutrina do Espírito Santo. A penotologia. A penotologia, vamos lá. Nós temos aqui, aí, irmãos, ensinando você. Vamos ensinar um pouco de cada. Glória a Deus. Conhecendo o Espírito Santo. Primeira aula. Conhecendo o Espírito Santo. Primeira lição, nós vamos lá. Conhecendo o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Antes de andaremos em uma definitiva tema do Espírito Santo, precisamos estar bem com conhecimento que ele é impossível, tamanhos bons resultados que tratamos algo sobre qual temos o mínimo de conhecimento. Eis que porque precisamos conhecer desde já que é como age o Espírito Santo. Ele surge no cenário bíblico que já foi no versículo de Gênesis, onde está descrita a primeira atividade sobre a terra, que a terra era informe de vazia, mas pairava e chocava o Espírito Santo. A partir então do encontratamento refletido de todo o período bíblico, desde a primeira disposição de alcançar os nossos dias até nós, que vivemos em uma dispensação da graça, tempo do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, o ministério do Espírito. Nós tivemos um tema ali da juventude, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ou seja, ele é o nosso consolador. Quando a gente está adorando ele, buscando a graça, o conhecimento, ou seja, em Atos 2 ele também se revela que ali é o dia de Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele é aquele que está do nosso lado. Ou seja, o Espírito Santo, ele está do nosso lado. Ou seja, Deus pode fazer grandes coisas. Amém? O ministério do Espírito. No exercício do ministério do Espírito, o Espírito Santo manifesta as diferentes atitudes, por vezes citadas em outras ocasiões. Encontramos também falando sobre, por vezes, estar no silêncio imóvel, entre outros momentos. Glória a Deus. O primeiro ponto que nós queremos chegar, personalidade. A personalidade, segundo o dicionário eletrônico, inocés, qualidade, ou seja, condição de ser uma pessoa. Cada um de nós possui uma particularidade, ou seja, que nos identifica em marcas deixadas em nossas ocasiões. Gestões da palavra denuncie, tornando-nos inconfundíveis, de forma que o Espírito Santo, como suas características, que possui de deixar por onde pessoas marcadas, também distingue, deixando claro que algo que esteve ali, alguém que não é simples influência, mas uma expressão de uma emoção, mas a presença é real. Pessoais que possuir os atributos que qualificam como a pessoa saber que possuir
da mente, da vontade, do sentimento. Primeiro ponto, a mente. A mente da faculdade que nos habilita redicionado a ter um entendimento, a passar ou armazenar lembranças. Na mente, projetamos os planos, andamos por meio da indignação. A mente da faculdade exclusiva nos seres. Personalidade, ou seja, pedras ou ser quando existe, mas não personalidade, não possui a mente de um cão, igual modo, ser que não tem capacidade de pensar, raciocinar ou imaginar. A pomba, por exemplo, é uma ave, com o mesmo instinto em qualquer lugar do mundo. A única coisa que poderia diferenciar uma das outras é uma série de personalidade. A mente é capacitar e passar de forma diferenciada. Adquirir hábitos pessoais entrando. Desconsideramos que fatores climáticos, outras dessas naturezas, podemos trazer uma pomba da África para o Brasil sem qualquer dificuldade. Ela passaria a viver na nossa fauna naturalmente, no meio de outras dezenas de pombas, de mesmo ser ter consciência de si, que de estratégia ou saquer que é uma pomba. Glória a Deus. Irmão, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é um amigo assim que a gente não tem como descrever. Ele é um amigo que está com a gente em todas as horas. Ou seja, ele é o nosso abrigo seguro. Ou seja, a gente diz assim, eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Por quê? Você não consegue viver sem ele. Por quê? Quando você não consegue viver sem ele, é sinal que você está orando, está adorando, está buscando. Então você não consegue viver sem o Espírito Santo. Então, vai mais uma aí. Você não consegue viver sem o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é uma coisa linda que acontece na vida do crente. Porque tem uma coisa linda, irmão Antônio. Porque ele entra, ele transforma, ele reveste, ele capacita, ele te dá glória, ele te dá unção, ele te dá poder. E o Espírito Santo, Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Tratamos que o Espírito Santo, a partir desses pressupostos, ou seja, concluímos que somente poderíamos conferir-lhe status de personalidade, ou seja, uma pessoa a partir de um momento lhe que foi atribuída em faculdade da mente mesmo, de modo que Deus, o Cristo, que é o homem, está escrito Paulo a igrejas de Coríntios. Veja aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possui instruir, e não, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Observe que o texto acima fala de uma forma de uma expressão de três pessoas que é referidas-se à mente de Deus, a mente de Cristo. A nossa mente, portanto, fala o apóstolo Paulo de três personalidades. Outras dessas vezes, a igreja romana, Paulo escreve: aquele que sonda os corações e sabe de qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, interesse pelo Espírito. Romanos 8, versículo 27. Veja que nesse texto fala que personalidade, dizer que Deus é aquele que tem o poder de sondar
e não só o coração do homem, mas também para conhecer a mente do Espírito Santo. Logo, se Deus sonda a mente do Espírito Santo, impõe-se aqui que mais uma vez o Espírito Santo é uma pessoa. Aí, ó. Podemos definir a vontade como capacidade de efetuar a escolha de que habita, tomar decisões naturalmente, vontade de ligada da mente que está sem aquela e não submetida. Portanto, correto de afirmar que a vontade também interessa a pessoas. Uma pomba, por exemplo, não tem vontade dos seus atos, ou seja, são motivados pelo reflexo ou pelo instinto. Glória a Deus. Os irmãos estão cansados? Tem mais alguns aqui, irmãos. Eu não vou incomodar muitos irmãos hoje. Foi só de abertura. Eu vou botar um por cada, irmão. Só mais esse, depois nós vamos para o nosso próximo curso. Ora, se o Espírito Santo possui a faculdade, a mente, ele também passar a fatuar as escolhas baseadas em suas próprias vontades. Eu vejo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas há um só mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuída como lhe capaz, segundo a sua vontade, cada um individualmente. Leia aí na sua Bíblia em casa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O que o apóstolo está ensinando nesse texto, segundo a sua própria vontade, baseada no juízo do seu racionício, o Espírito reparte com quem quer dons no meio da igreja. Sentimentos. Vamos lá. O terceiro, sentimentos. O ato definido em sentir reação interior, ser agradável à alegria, prazer, desagradável, tristeza, lamento, o instinto exterior, na verdade, muitas vezes... Irmãos, vou tomar água. Água. Irmão, fui tomar uma água. Perspor-se os nossos atos sentimento, por exemplo. Há pessoas que, quando estão tristes, sentimento não tem vontade de fazer nada. Outras fazem muitas coisas até mesmo quando não deveriam. Somente após passar sentimento que deu estímulos e ação que exercício de razão da mente dão-se como que fizeram. Sentimentos é a parte ativa de qualquer pessoa, mesmo que os metecupatos são capazes de expressar reações e estímulos externos. Temos também, então, por intuição, a conclusão de uma união de três mentes da vontade do sentimento, de forma que o indissociável característica de personalidade. Desse modo, se a Bíblia nos der substício suficiente, possamos a se converter que o Espírito Santo possui
sentimentos, mas tão forma definitiva. Poderoso afirma que ele é uma pessoa. Outra vez o apóstolo Paulo aos gentios registrou: e não estratéis, mas o Espírito, nos quais fostes selados no dia da redenção. Efésios capítulo 4 e versículo 30. Eu não vou incomodar muitos irmãos, então eu vou ler só mais esse e depois, irmãos, nós vamos marcar outra data, viu? Não vou incomodar quem a gente quer descansar, né? Então a gente entende. Eu ia botar mais dois, mas como tem gente aí que quer descansar, então nós entendemos. Livro de Jó revela que a criação do homem, a participação direta do Espírito Santo, o Espírito de Deus fez que o sopro do Todo-Poderoso dá vida. Jó 33, versículo 4. Poderemos extrair na Bíblia muitos exemplos de atuação do Espírito Santo. Mas a maioria de todos, sem dúvida, gloriosa tarefa que a ressurreição de Jesus foi o Espírito Santo que, ao terceiro dia, rompeu a barreira da morte. Foi ao encontro do nosso Senhor e fazendo soltar dentre os mortos o corpo incorruptível. Se habita em vós o Espírito daquele que restou Jesus Cristo dentre os mortos, Romanos 8:11. Mova-se de vontade. A atuação do Espírito Santo se dá de modo especial e espontâneo. Ele não está a forma alguma, mas registrou contínuo, porque qualquer coisa ou força tem capacidade de mover para lá, para seu mover a sua consciente determinada a sua própria vontade, de pessoas que a capacidade do Espírito Santo dentro do conéculo que, quando os cristãos estavam orando, moveu seus céus para encher a casa. E de repente veio um som de um céu como um vento impetuoso e encheu a casa que estavam. Atos capítulo 2, versículo 2. E ali foi conhecido como cenáculo, moveu-se para encher a terra. A capacidade de mover-se, fato que está na vida dos crentes todos os momentos, conduzindo-os por caminhos de nunca dentes palmilhados, movendo-se a nós através de nós, por nós. Fala. Sentimento. Falar, estar ligado, pensamentos e vontades, meio capaz de traduzir sentimento. Então disse o Espírito de Filipe: aproxima-se desses carros e acompanha. Atos capítulo 8, versículo 29. A atuação do Espírito Santo nessa passagem demonstra que ele falou com Filipe a fim de pôr prática que tinha uma mente. Então, em outras ocasiões, o Espírito Santo em um grupo de pessoas para instruir acerca que ele ser feito. Servindo eles ao Senhor, jejuando, e disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé, Saulo, para a obra que tanto é chamado. Agora, Atos capítulo 13, versículo 2. Em Apocalipse encontramos diversas vezes a expressão que diz: o Espírito diz à igreja. Ok? Irmãos, vamos marcar nossa próxima data de aula. E nós agradecemos a todos. E deixo o nosso convite
a todos que querem participar de um culto abençoado amanhã, às 13h30, na rua Alfredo Silveira, bairro São Francisco, cidade de Dom Feliciano, às 13h30. Ou seja, perto do Tiribinha, que conhece aqui perto do Tiribinha aqui, pode vir cultuar com a gente. Eu creio que Deus irá falar com você. Você também que precisa de uma palavra, de um conselho, pode contar com a gente. Temos aí para fazer a obra, para ajudar você e que Deus possa te abençoar. Deus abençoe. Glória a Deus.